palestras de estudo doutrinário e como alguém pela primeira vez, não, como sempre fazemos, iniciamos uma leitura de uma página e hoje nós iremos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, lição número 76, Edificações. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. São palavras de Jesus narradas por Mateus, capítulo 5, versículo 14. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria, em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde, muitas vezes, nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O Mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem. A fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve a um monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai-vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-no intacta e, se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz em sublime rastilho por toda parte. Porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Meus irmãos, vamos orar neste momento, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, agradecendo primeiramente pela oportunidade da vida, agradecendo também por estarmos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, que possamos ter uma tarde de bênção e de paz, que possa envolver ao nosso irmão que fará o uso da palavra nesta tarde, que possamos, Senhor, permitir que a mensagem, Senhor, possa estabelecer harmonia em nossos corações. Obrigado, Pai querido, por tudo que tem feito em nossas vidas e que possamos ter uma tarde de bênção e de paz. Que assim seja, graças a Deus. Antes de passar a palavra para o nosso irmão, eu gostaria de dar boas-vindas às irmãs que estão na casa pela primeira vez. Sejam bem-vindos, tá? Fiquem à vontade. E se tiverem alguma dúvida, possam, ao final do estudo, tá? Tirar essa dúvida com qualquer pessoa aqui da casa, tá ok? Nesse momento estão saindo as crianças, né? Da evangelização infanto-juvenil. Então agora eu tenho a alegria de passar essa palavra para o nosso irmão André Cantarelli, ouro da casa, né? Ouro, né? Que irá falar para nós sobre o tema Nariz Cruz. Meu querido, por favor, sinta-se à vontade. Vamos pegar aqui o brinquedinho. Valeu, meu caro. Cuidado aí, vai devagar, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Não consigo falar. Boa tarde, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Vamos colocar aqui esse serviço do Cid Moreira. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós nesta tarde, quase noite, nesses dias mais frios um pouquinho, e contando com a colaboração, paciência, as melhores vibrações de vocês. A voz não está lá muitas essas coisas, né? Estamos passando aí por esse processo épico, né? Resfriado nesses períodos que nós já conhecemos, e com muita alegria, e também ao sabor da emoção, já que hoje foi-me dada esta missão de falar a respeito da nossa querida irmã Nair Cruz, e de início a página já nos fala bastante sobre aquilo que eu trago para a nossa reflexão nesta tarde. Por quê? Toda luz, quando acesa, deve ser colocada sobre as cabeças, né? E não escondida, para que exatamente possamos todos sermos beneficiados pela bênção da iluminação. E para falar de Dona Nair, sem sombra de dúvidas, vou falar ao sabor da emoção, naturalmente, por ser uma dessas luzes que foram acesas no caminho de tantos corações, e vocês vão ver o quanto o que esta mulher fez, né, numa época totalmente diferente dessa que nós vivemos na atualidade. E sempre pensando, se nós temos dificuldades hoje, imagina naqueles tempos, como nós vamos fazer algumas reflexões. Então fica aqui para mim, inicialmente também, a gratidão muito grande a este Espírito que mostra-nos cotidianamente, e eu falo cotidianamente porque continua conosco, está entre nós e segue ainda contribuindo muito com o movimento espírita, como nós vamos ver aqui algumas notícias que trazemos. Então, antes disso tudo também, lembrar uma passagem que acontece na vida de Kardec, que ele registra, que os seus continuadores, podemos dizer assim, vai destacar, juntando nesta obra chamada Obras Póstumas. Quando Kardec fala de uma mensagem do Espírito Verdade, é um dos diálogos para mim mais bonitos, dentre muitos, né? Kardec, difícil a gente falar alguma coisa assim, olha, isso aqui é mais bonito, isso aqui é mais romântico, né? Mais científico, isso aqui é mais doutrinário. Mas essa aqui talvez seja uma das frases mais humanas, no sentido de Kardec por ele mesmo, né? Naquela situação, no momento em que o Espírito de Verdade, ele começa um diálogo com o Espírito de Verdade, e nesse diálogo o Espírito de Verdade vai dizer que ele tinha uma missão, que era organizar todo esse trabalho, aquela coisa toda, e ele então vai dizer, pergunta, né, ao Espírito de Verdade, se eu não quiser, né? Se eu não quiser fazer esse trabalho? E o Espírito de Verdade não tem problema, outra pessoa vai fazer, porque isso não é obra dos homens, mas é obra dos Espíritos. E aí Kardec vem com esta frase dizendo e respondendo ao que o Espírito Verdade diz. Espírito Verdade, agradeço os teus sábios conselhos, aceito tudo sem restrição e sem ideia preconcebida. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida, dispõe de teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha vontade não desfalecerá, as forças, porém, talvez me traiam. Eu costumo dizer também que foi um momento profético de Kardec, porque aqui ele estava dizendo exatamente como seria o final da sua existência, quando o seu aneurisma se rompe, né? Quando rompe um aneurisma, melhor dizendo, e ele então cai ali desencarnando naquele instante, já em 1869. Então, meus irmãos, semelhante ao que aconteceu com o nosso querido Kardec, guardadas as devidas proporções, não foi diferente com a nossa querida irmã Nair Cruz, e nós vamos ver que coisa interessante, e várias coincidências daquilo que nós fazemos na atualidade, nós encontramos hoje. É uma forma de celebrarmos também a memória dela, e também esse ano completaria, né, ou melhor, esse ano completa 114 anos do seu nascimento, e alguns dados e informações nos são muito interessantes, e celebrando este mês os 23 anos de fundação da nossa casa, que dá nome a esse espírito maravilhoso. Então, alguns dados a gente vai passando. Ela nasceu a 16 de novembro de 1911, então todos, né, nós frequentadores, lembremos desta data, né? A partir de agora, coloquemos nos nossos corações 16 de novembro como a data
que nós lembramos do nascimento desse espírito. Foi o momento em que esse espírito reencarnou. E encarnou numa região muito bonita, que é em São Vicente, em Araruama. Não sei se vocês conhecem, né? Então, talvez pela leveza, né, desse espírito também já ter nascido bem próximo, né, de um espaço tão bonito da natureza. Seus pais foram Joaquim Marinho e Francisca Ferreira. Ela começa a trabalhar aos 8 anos de idade no Rio de Janeiro, em casa de família, como nos era muito comum nessa época. E uma outra coisa que nós vamos observar também, meus caros, ela era uma mulher negra, semi-analfabeta, décadas, né, muito anteriores ao Rio de Janeiro, a quantidade de preconceito que existia, e nós vamos ver o pioneirismo dela diante de várias situações. Casou-se aos 19 anos com o Manuel Dias da Cruz, e aqui nós temos uma foto que eu não sei como é que vai ficar muito bem a visualização dela, mas aqui nós podemos ver a Dona Nair Cruz extremamente elegante, com o seu marido também muito elegante, né? Na foto, assim, a distância não está dando para ver, mas ele está de terno, gravata, e provavelmente um chapéu que não é de Panamá, mas estavam ali, as fotos, né, são muito antigas. Aqui está o casal Dias da Cruz, que fica interessante esse sobrenome por conta até mesmo da rua Dias da Cruz no Rio. A gente até levantou uma vez para saber se tinha alguma relação, mas não tem esta relação de fato, né? Uma outra coisa também importante, dar os louros a quem merece, né? Esse trabalho principal foi feito pelo nosso querido irmão Edson Soligo, que alguns tiveram a oportunidade de conhecê-lo, e acrescentado também pelo nosso irmão Luiz Maurício. Então é preciso dar a César o que é de César, não é mesmo? Então aqui hoje eu estou mais reproduzindo apenas aquilo que esses irmãos e irmãs nos trouxeram. Logo em seguida ao casamento, aos 20 anos, Dona Nair tem contato com o senhor Manuel Pereira Brito, que foi presidente do Centro Espírita Amor e Caridade em Piedade, no Rio de Janeiro, que convida-a para assistir uma palestra. Ela começa a frequentar o centro, gosta ali dos serviços da casa, começa a estudar um pouco de doutrina espírita, e aí nós estamos falando de 1932, mais ou menos, né? Daí vamos pensando, né, o Rio de Janeiro, 1931, 1932, o bairro de Piedade, inclusive tem até alguns familiares meus que viveram mais ou menos lá nessa época. Vai saber se nós não temos aí um vínculo familiar. E aí, logo depois da desencarnação do senhor Brito, que foi presidente dessa instituição, a própria instituição foi tomando rumos diferentes, e a Dona Nair não se sentiu muito à vontade com aquele movimento de mudança. E aí também nos lembra, né, que é muito comum até os dias atuais, né, assim. Então parece-nos tão antigo ou tão recente essa história, mas ela é mais antiga do que nós podemos imaginar. Ela então começou a procurar outros centros espíritas, ainda pela cidade do Rio de Janeiro, e eis que uma vez, numa reunião mediúnica, desse novo centro que ela vai frequentar, também estamos em busca deste novo nome, né, deste centro, ela recebe uma mensagem mediúnica informando que ela tinha que vir para a cidade de Itaboraí e formar um centro espírita. E aí eu fico imaginando que você recebeu uma mensagem dessas morando relativamente distante, mesmo com os meios de transporte que nós temos hoje, é distante, né? Você imaginar que você está em Piedade, eu não sei exatamente onde ela morava, aqui fala que no Grajaú, nessa época, para você ter que se deslocar para Itaboraí, né? É bem complicado, mas no primeiro momento, o que ela faz? Ela resiste ao chamado. Não acha que não, sabe, aquelas coisas assim que chega a mensagem, melhor não, né? Vai que, né? Ou como a gente faz hoje, não deixa para a próxima, né? E tal, beleza. E aí, afinal, ela morava no Grajaú, como está dizendo, né? Seria muito sacrifício, a distância e tal, muita responsabilidade, falta de recursos, né? Como é que você deslocaria nesse tempo? É importante lembrar que também Ponte Rio-Niterói era só um sonho, né? Nós tínhamos só a travessia de balsa pela boa e velha Cantareira. Então, quer dizer, N desafios. Realmente, a mensagem não foi assim tão simples, né? Ela não atende à proposta da espiritualidade inicialmente, mas aí ela entra no processo depressivo e começa a ter várias crises de choro. Não sabemos se exatamente pelo processo da consciência, não sabemos se por alguma influência espiritual, já que ela tinha negado, né, aquela oportunidade, mas ela então começa a refletir e decide, não, vamos lá, vamos encarar isso aí de frente, vamos ver como é que é. E ela então vem em Itaboraí, compra um terreno do lado da casa de Dona Francisca, sua mãe. Então a sua mãe já morava aqui em Itaboraí, o que poderia facilitar um pouco, né, podemos dizer assim, ela compra o terreno. O terreno, meus irmãos,
Quem conhece, é onde está hoje o Grupo Espírita Cosme e Damião, o mesmo Grupo Espírita Cosme e Damião que todos nós conhecemos na atualidade. Então ela compra esse terreno com todo o sacrifício, alguns irmãos, né, ajudam a comprar. Ela então coloca a pedra fundamental do novo centro e, junto com alguns amigos e simpatizantes do Espiritismo, começa a obra, com muita dificuldade naturalmente. E dificuldade de casa espírita parece que é a mesma coisa, né? Quando você fala dificuldade de casa espírita é mais ou menos a mesma coisa. E aí, com muita essa dificuldade, mesmo assim ela começa esse trabalho então, juntando esses irmãos e companheiros e amigos, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com um senhor que foi evangelizado no Espiritismo por Dona Nair Cruz. E nós conhecemos algumas pessoas e alguns nomes estão aqui, por incrível que pareça, até hoje, presentes entre nós, hein? Isso aqui é o mais bacana, o mais interessante. Então, em 30 de janeiro de 1952, iniciavam as atividades do pequeno centro União Espírita São Cosme e São Damião. Foi esse o primeiro nome que assumiu o Centro Espírita, hoje conhecido, na verdade, hoje o nome é Grupo Espírita Cosme e Damião. Mas no meio do caminho ele também trocou o nome, nós vamos ver. Naquele dia foi feita a primeira assembleia, a assembleia de fundação e posse da nova diretoria. O senhor Domicílio Marinho Ferreira assumiu como presidente e Nair Cruz, nossa irmã, assumiu como vice-presidente, viu? Viu, meninas? Está na hora de assumirem aí a presidência da Casa Espírita, viu? Muito bem. Dona Nair, então, vinha do Rio de Janeiro todas as segundas, quartas, sextas e domingo para dirigir as reuniões, minha gente. Vamos de novo. Segunda, quarta, sexta e domingo, todos eles, e segundo as informações, nunca chegou atrasada ao centro. E aí a gente começa envergonhando. É a fase do envergonhamento, né? Que a gente vai chegando na casa, às vezes, 5 minutos depois da hora, né? Então a gente já começa com essas coisas aqui. E ela vinha de longe, vocês sabem disso. Então ela gostava muito dos trabalhos de assistência social. E aí as coincidências que a casa depois foi tomando, a própria fundação dela, né? A irmã Graça lembra disso, começou exatamente para um apoio inicialmente religioso, né? De oração para uma criança especial, e daqui a pouco as obras começaram a avançar e foram crescendo. E aí aconteceu uma vez ela visitar o Hospital Municipal Leal Júnior, que não é hoje, não é nesse endereço que nós conhecemos hoje. Não sei se vocês lembram, quem já tem mais de 15 anos, né, vai lembrar que o hospital, também tem muita gente que não era daqui de Itaboraí, né, mas o Hospital Desembargador Leal Júnior, ele ficava na rua onde é o cemitério de Itaboraí, do lado do posto de saúde municipal, né? E onde tem várias áreas, em frente à Casa da Amizade, né? O Rotary Club. Aquele prédio grande ali era o hospital. Por isso que hoje ainda, apesar de mais de 30 anos, o pessoal chama de Hospital Novo, quando faz referência, né, ao Leal Júnior. E aí, nessa época, ela fazia visitas lá, fazia atendimento às crianças e cuidava, levava roupa para as pessoas doentes, né, que não tinham condições de ser cuidadas. E numa dessas vindas, estava lá uma criança, uma menina, que tinha sido deixada, né, no hospital e que estava muito doente. E ela então resolve pegar essa criança e levar para casa. Essa criança é ninguém mais, ninguém menos que a Dona Maria Cristina Dias da Cruz, vulgarmente conhecida, né, ou amorosamente, melhor dizendo, conhecida como Pérola, que é a esposa do nosso querido Valmir de Paula Ferreira, também lá do Grupo Espírita Caminho da Luz. Então a Dona Cristina está viva até hoje, né? Todo mundo tem a oportunidade de conhecê-la, e o seu Valmir também está entre nós ainda. Mais tarde ela adota mais 4 crianças, a Maria Rita Cruz, o Pedro Paulo Ramalho e mais 2 meninas. Aqui nós podemos ver a foto das crianças, também não sei se vai ajudar muito a iluminação. Essas fotos são parte do acervo do Grupo Espírita Cosme e Damião. E tem muito documento lá, inclusive, eu vou mostrar alguns aqui para vocês, que fazem referência à nossa irmã. Então aqui são as crianças que Dona Nair Cruz adotou. Mas as informações que nós temos, elas de que ela adotou mais outras crianças, e era comum ela pegar pessoas, por exemplo, às vezes que estavam abandonadas ou esquecidas nos hospitais, e levava para casa. Ela cuidava em casa até a pessoa ficar boa, e depois ela seguia em paz, ou às vezes até desencarnava. E aí tinha que organizar enterro, aquelas coisas todas, né? A evangelização das crianças e dos jovens sempre mereceu especial atenção de Dona Nair.
Ela ia todas as quartas-feiras na antiga FEERJ, a Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que ficava na rua Coronel Gomes Machado, em Niterói, aonde está hoje o Instituto Espírita Bezerra de Menezes, que é uma casa mais que centenária, né? Ela lá funcionou durante muito tempo a FEERJ e a dona Naí ia para lá. Como ela era semi-analfabeta, o que contam é que ela assistia às palestras e participava dos estudos e trazia essas informações e reproduzia nos grupos de estudo e evangelização. Porque ela era semi-analfabeta, segundo informações, também não sabia ler e escrever plenamente. Então, ela ouvia todas aquelas informações, todos aqueles estudos, voltava para cá, para Itaboraí, e trazia essas informações. Ela entendia esta responsabilidade que a gente sabe também reconhece, que é através da evangelização, do estudo sério, doutrinário da doutrina, que de fato nós vamos transformar as pessoas. Então percebemos já uma criatura, né? Um espírito mais fadado a tanto a parte da assistência e promoção social, como também a parte da evangelização. E alguns vão narrar, inclusive, que durante muito tempo ela sempre foi muito vaidosa, ostentava muitas belas roupas, utilizava até algumas joias, mas com o passar do tempo ela foi se identificando com um modelo mais simples, porque ela achava que assim ela impactava menos diante daqueles irmãos e irmãs que estivessem passando por sofrimento. Então, o centro espírita foi aumentando cada vez mais, inclusive fazendo a criação de um espaço aonde recebiam essas pessoas. A gente vai ver aqui uma referência mais à frente, se está nessas aqui. Não. Bem, Dona Naí, então, consciente da responsabilidade com a doutrina, revelada, né, ou que a doutrina revela, oferece curso de capacitação para jovens a fim de prepará-las para a vida doméstica. Isso era uma coisa também que ela tinha como preocupação, por quê? Principalmente para as mulheres, né, as carentes, as pobres, e que precisavam dar início, digamos ali, uma independência social. Ela então dava o curso de corte e costura para que as meninas, né, pudessem aprender uma profissão e assim criar também uma independência econômica. Da mesma forma também para auxiliar dentro da própria residência, naturalmente, né? Manteve curso de alfabetização com direito à merenda, servia a todos os alunos sopa, mingau e pão. Olha aí o povo, viu? Estou falando para vocês, quando eu falo do café e da água gelada por conta da casa, eu estou seguindo inspirações antigas, tá vendo? Era sopa, mingau e pão. Agora nós só damos só um café e uma água. Vamos melhorar isso aí, minha gente. Então ela mantinha esses cursos de corte e costura e bordados, porque era uma forma de gerar a profissão dessas jovens, né? E no final do curso ela realizava uma cerimônia e Dona Naí entregava a cada aluna um diploma de capacitação. E aqui também tem uma foto, aí vamos com todas as dificuldades para a visualização, mas é uma foto das formandas, né? Repare que todas elas com o mesmo vestido, né? Provavelmente feito no próprio curso, né? A saia, tudo certinho, por quê? Assim elas tinham concluído o curso e já poderiam atuar como costureiras ou bordadeiras, né? E aí, em 1958, Dona Naí, com a ajuda dos companheiros do Centro União Espírita São Cosme e São Damião, funda o abrigo São Pedro e São Paulo, com a finalidade de socorrer indigentes, prestando-lhes assistência médica e espiritual inteiramente grátis. Esse abrigo São Pedro e São Paulo é aquele prédio ao lado. Na verdade, era o contrário. Quando nós chegamos no Cosme e Damião, quem conhece o Cosme e Damião vai lembrar que à direita tem um prédio que não é utilizado e tem o prédio principal das palestras. A casa começa nesse prédio da direita primeiro e depois migrou para o lado de cá. O abrigo seria naquele lado ali. Só que funcionava junto, né, com alguns voluntários, mas infelizmente não conseguiu tocar adiante essa obra por falta de recursos. Falta de pessoas. E a gente fica imaginando também uma Itaboraí de 1958, né, o tamanho da população naquela época. Mas percebam, já tinha gente precisando de ajuda, né? E a companheira estava lá socorrendo essas pessoas. Infelizmente, não conseguiu tocar esse espaço, né? E aqui, em 1958, o marido Manuel Dias da Cruz desencarna e é sepultado no Rio de Janeiro. Com o dinheiro do seguro pela morte, ela constrói um novo prédio, então, do Centro Espírita Cosme e Damião, este que nós conhecemos hoje. Então, graças aí ao falecido marido, poderia ter comprado uma casa na praia, né? Poderia ter desistido desta vida de dificuldades, mas ela preferiu, então,
criar. E aí vocês podem observar que aqui à direita, naquela época, ainda funcionava este outro prédio, onde funcionou também este abrigo. Aqui, o mesmo centro espírita. E é interessante que quando a gente entra em prédios históricos como esse, a gente lembra das pessoas acessando e adentrando ali. E eu me lembro quando da primeira vez, depois de muitos anos, que o Raul Teixeira voltou aqui, eu acho que o nosso irmão Walter estava conosco, lá no Cosme Damião, ele se lembrou que quando ele chegou lá na Mocidade, quando ele começa na Mocidade, no Leôncio de Albuquerque, em Niterói, ele conhece a doutrina espírita e imediatamente já começa com oratória, e ele foi convidado a estar aqui no Cosme Damião, e quem foi recebê-lo na vez? A dona Nair Cruz. Então ele teve a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, né, encarnada, e quando ele retornou desta vez, ele falou para nós, olha, ela estava aqui na porta novamente me aguardando, né? Então é uma coisa extraordinária, e mais para frente também, depois eles tiveram um outro contato, nós vamos saber aqui também. Bem, em 20 de janeiro de 1966, o centro filia-se oficialmente então à Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro. À época, o presidente era o senhor Floriano Moinho Pérez, e que em discurso nessa oportunidade ressaltou a fidelidade de Dona Nair Cruz à doutrina espírita e a importância do seu trabalho no município de Itaboraí. Eles foram muito amigos, e como a Dona Nair estava sempre lá na FEERJ, né, na época, inclusive naqueles anos passados que eu estive também na FEERJ, tinha uma senhora lá que veio me perguntar se a Nair Cruz do centro, quando eles me apresentavam, né, ou falavam do centro Nair Cruz de Itaboraí, se era uma senhora, ela deu as características assim e tal. Eu falei, sim, é ela mesma. Eu falei, eu tive a oportunidade de conhecê-la. Então eram pessoas que conheceram ela porque ela frequentava muito a FEERJ. E o Floriano Moinho Pérez, um e outro foi o braço direito um do outro. Eles ajudaram muito. Tanto o Floriano ajudou muito a Dona Nair aqui, na questão do movimento espírita, como a Dona Nair também ajudou muito o Floriano, nós vamos ver através de como, né? Bem, então ele faz esse discurso de abertura. Nessa assembleia que ele sugere então a mudança do nome, passa a se chamar então Centro Espírita Cosme Damião, e depois, mais tarde, a diretoria, agora há cerca de 20 anos, trocou para Grupo Espírita Cosme Damião, que também parece-me que já era uma das opções que estavam lá no estatuto da própria instituição. Nessa oportunidade, Dona Nair Cruz, então, foi indicada e eleita como presidente do centro, cargo que ocuparia até 1972. E, minha gente, o nosso querido irmão Maurício compartilhou conosco esta raridade extraordinária, e eu estava atrás disso há muito tempo. Aqui, minha gente, é um trecho de uma reunião de diretoria do Cosme Damião. Dona Nair Cruz era presidente. E aqui, ó, está a assinatura dela, vocês podem ver, tá vendo? Nair Cruz. Aqui mais para baixo nós vemos quem? Valmir de Paula Ferreira, seu Valmir, o bom e velho Valmir, né? E Valdir Ferreira, que é o pai da Dona Celinha, que é hoje a presidente do centro. E aqui, meus caros, a data, olha, 2 de setembro de 1972. Guardem essa data. 2 de setembro de 1972, Dona Nair Cruz, em plena atividade, dirigindo o Centro Espírita Cosme Damião. Bom, em 1966, voltando um pouquinho, Dona Nair participa de todas as caravanas promovidas pela Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro em território fluminense. Sabem essas caravanas que o nosso irmão Hélio Ribeiro está fazendo? Na verdade, ele faz um esforço de continuidade a esse trabalho que se iniciou nesta época. Então, por isso ele continua fazendo essas caravanas. Inclusive, aproveitando para fazer o jabá, na próxima quinta-feira nós temos caravana para Silva Jardim. Então, aqueles que quiserem e puderem participar, será uma grande oportunidade. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, começa então essa grande movimentação e Dona Nair, junto, como eu falei para vocês, com o nosso Fernando Moinho Pérez, né, que foi o presidente da FEERJ, vão correr então esses 4 municípios fazendo essas caravanas. Então, passou por Cabo Frio, Macaé, Bom Jesus, São Fidélis, Cordeiro, Nova Friburgo, Petrópolis, Volta Redonda, Piraí, Vassouras, Valença, Duque de Caxias, Itaboraí e Niterói, onde houve o encerramento no estádio Caio Martins, com a presença de ninguém mais, ninguém menos que Francisco Cândido Xavier.
Então vocês imaginem a concentração desses espíritos, minha gente, olha, é de assustar, não é mesmo? Nosso irmão Valmir já me contou essa experiência do nosso querido Chico Xavier. E o Chico, vocês sabem, devem lembrar do filme, o Chico foi um homem que não andou muito, né? Não foi um palestrante de andar muito longe, não, porque ele tinha medo de andar de avião, né? Então ele não gostava, tinha medo e por isso ele não viajou tanto. Mas ele esteve aqui em Niterói. Eu acho que essa não foi, não sei se foi a última vez, mas não foi a primeira, eu acho. Ele já tinha estado antes uma vez. E aqui nós vemos nesta foto também, vocês vão esforçar bastante agora, meus caros. Essa senhorinha que está aqui, ó, é a nossa querida Nair Cruz, numa das caravanas. Parece-me que é o salão de reuniões da Federação Espírita, parece. Mas como todo salão de reunião espírita parece, é tudo igual, né? Então a gente não sabe precisar exatamente. Mas aqui está a nossa querida irmã, Dona Nair Cruz, caminhando junto com esses irmãos caravaneiros aí, levando doutrina espírita para todos os lados. Em 1971, então, Geraldo de Aquino, todo mundo já ouviu falar em Geraldo de Aquino, quem escuta a Rádio Rio de Janeiro, eu não sei se ainda às 18 horas a oração é com a voz dele ainda. E então, o Geraldo de Aquino, presidente da Fundação Paulo de Tarso, lança uma campanha para angariar fundos para a compra de uma emissora de rádio, uma certa emissora de rádio, né? Que chamaria depois o quê? Rádio Rio de Janeiro, AM 1400. Quem não conhece pode sintonizar, é uma rádio espírita, né? Dona Nair, então, o que faz? Abraça essa causa também e começa, juntamente com o Geraldo de Aquino, todo este trabalho de desenvolvimento, de angariar recursos para essas atividades. Então ela promove chás, almoços, muito parecido com o que a gente faz na atualidade, viu, minha gente? Então a vida do espírito, ela não mudou muito nos últimos 100 anos não, tá? Tá mais ou menos do mesmo jeito, né? Então lá estava a nossa irmã, nesse meio tempo fundam o Centro Espírita, bate a pedra fundamental, né, do Centro Espírita João Batista de Visconde, alguns irmãos aqui sabem, e há algumas informações que a gente não tem como ainda confirmar, mas nós estamos buscando confirmar, que ela teria fundado mais 3 outras casas espíritas. Uns falam que foram mais 2, e que uma delas, inclusive, estaria aqui em Manilha, do outro lado ali onde está hoje a Marbella, onde tem ali a Marbella Sanitária. Segundo informações, a casa espírita funcionou ali, mas também não funcionou por muito tempo. E por isso também, quando o centro foi criado há 23 anos, embora começou o seu endereço lá no Outeiro das Pedras, o projeto era vir para Manilha. Então, sim, desde o princípio a gente, desde que a casa foi fundada, né? Eu não estava lá no dia exatamente da fundação, mas a informação já era essa. E segundo os nossos irmãos, que eu falei a semana passada, ela mandou assentar o tijolo, não foi isso, Graça? Assenta o primeiro tijolo, que o resto depois a gente vê. E aí, olha o tamanho, né, desse pós-primeiro tijolo assentado, graças à espiritualidade amiga, né? Então, Dona Nair também fazendo bastante trabalho nesse sentido. E aqui, meus irmãos, a banda da Fundação Paulo de Tarso, no Centro Espírita Cosme Damião em Itaboraí. Nessa de cabeça baixa aqui é a Dona Nair Cruz e o pessoal cantando aqui atrás e orquestra. Então vocês imaginam, nós já tivemos tempos de glória, não é mesmo? Imaginar que todo esse grupo, todo esse pessoal, toda essa gente, essa movimentação, então por isso a gente deve prezar pelo movimento espírita, né? De estarmos juntos com as outras casas, de colaborarmos, de interagirmos, porque o trabalho que essas pessoas fizeram numa época tão remota e com tantas dificuldades e não limitavam esforços, vocês imaginam sair com esse grupo todo do Rio de Janeiro, né? Como é que trouxe esse povo para cá? É uma das perguntas que a gente faz. Como é que esse povo veio? Será que vieram de ônibus? Todo mundo do Rio de Janeiro até aqui? Quer dizer, são reflexões muito interessantes que precisamos fazer. Bom, a FERJ então aproveita a liderança, o prestígio e a autoridade moral de Dona Nair Cruz e convida o Centro Espírita Cosme Damião para fundar a UME de Itaboraí, que seria a União Municipal Espírita. Nair Cruz foi eleita naturalmente a sua primeira presidente e ali então começava o início, podemos dizer assim, do movimento espírita daqui da nossa região, tendo o seu Valmir de Paula Ferreira como vice-presidente. Depois disso, o seu Valmir vira presidente e aí vem uma série de outros irmãos, porque nesse contexto, meus caros, até 2006 funcionou como este nome, no tempo que ainda estávamos na Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Quando houve a união das instituições, que era a FERJ,
que pegava todo o estado do Rio de Janeiro praticamente em seu interior. E no Rio de Janeiro, na capital especificamente, existia a USEERJ, que era a União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. Houve um processo de unificação, 2006, nós acompanhamos isso bem de perto, inclusive, né? E dali para frente, então, foi criado o CERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, tendo apenas uma federativa no Estado do Rio de Janeiro. E, nesse caso, depois passou a ser chamado de seu. Hoje nós somos o 42º Conselho Espírita de Unificação, tendo à frente hoje como coordenador e sucessor natural de Dona Nair Cruz, o nosso irmão Luiz Francisco, na representação do movimento espírita organizado. E aqui, para resumo da ópera, algumas ações. Instituiu campanha do quilo no centro e distribuía cestas básicas todo segundo do mês àqueles que passavam necessidade. O nosso caso aqui é o 3º domingo, né? Então, observe que também é uma atividade que a gente conseguiu herdar e estamos trabalhando. Trabalhou intensamente para a instalação dos consultórios médico e dentário no GESED para atendimento gratuito. Isso também é um sonho que nós almejamos, deixamos aí para o universo. Manteve uma escola para adultos, entendia que o conhecimento era importante para formar a autoestima e a dignidade do ser humano. Temos aí o nosso querido PVS, ajudando tantos jovens e adultos a entrarem numa universidade pública. Confeccionava roupas para doentes internos no Hospital de Itaboraí e as distribuía graciosamente. Temos aí o nosso bazar que, vez por outra, socorre tantos corações aflitos. Várias vezes recolheu, como eu dizia, pessoas de rua em sua casa, dando-lhes assistência até se recuperarem ou desencarnarem. Fazia tudo isto com a pensão que recebia do marido e ajuda de colaboradores. Então, essa é Dona Nair Cruz. E aí, meus caros, quando um outro documento também que o nosso irmão Maurício trouxe, está aqui, depois vocês podem vê-lo melhor, está com a assinatura da nossa querida, por isso que eu fiz questão de destacar aqui, ó. Tem um projeto que a gente quer trabalhar aqui na casa com essa questão da assinatura da Dona Nair. Ela que assina esse documento, vocês podem observar que num documento datilografado, né? Então todo mundo aqui já tem mais de 15 anos, vai se lembrar da máquina de datilografia, talvez o Alex não lembre, né? Você não sabe o que é máquina de datilografar, né, meu jovem? Muito bem. E eu me lembro uma vez que o filho de uma amiga, devia ter uns 8 anos mais ou menos, visitando o nosso escritório onde a gente trabalhava, tinha uma máquina dessas lá. Ainda está lá a máquina. E aí eu coloquei o papel, né, aquele modelinho, vocês lembram, gente, como é que colocava para alinhar e tal? E aí alinhei e escrevi o nome dele. Quando escreveu, ele ficou encantado, porque ele falou assim: nossa, mas sai direto no papel. Porque para ele, qual era a percepção que ele tinha? Era digitar no computador e mandar imprimir. Na máquina ele achou uma vantagem, já batia e saía no papel. Eu falei assim: ó, meu filho, só você acha essa vantagem hoje, porque o restante ninguém mais acha vantagem nisso, né? E aqui está um documento muito bem datilografado. E eu vou ler para os senhores, peço a licença para tal. Itaboraí, 9 de novembro de 1970. Ilustríssimo senhor gerente, Banco da Lavoura de Minas Gerais. Eu nem sabia que tinha tido Banco da Lavoura de Minas Gerais aqui em Itaboraí. Agência Itaboraí, atenciosas saudações. O Centro Espírita Cosme Damião é uma instituição filantrópica, estou lendo aquele documento ali, filantrópica que vive da caridade para a caridade. Aproximando-se o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo, a maior data da cristandade, procuramos colher donativos para distribuir com os menos favorecidos pelo destino. Olha que texto fantástico, gente. Pedimos uma contribuição do Banco da Lavoura de Minas Gerais, dirigindo por Vossa Senhoria, certos de que encontraremos acolhida para a distribuição da assistência social do Centro Espírita Cosme Damião. Aproveitamos o ensejo para apresentarmos a vossa e a digníssima família os melhores votos de felicidades. Cordialmente subscrevemos-nos, Nair Ferreira de Carvalho Cruz, presidente. Olha que coisa extraordinária, gente. O Maurício que me passou isso aqui, ele falou assim: o povo tinha mais coragem antigamente, mandava até para banco pedir dinheiro, não é mesmo? A gente às vezes fica cheio de vergonha, não, porque não pode pedir, porque não pode pedir. Olha aí, de repente, não é? Ficamos cheios, aí não pode aumentar. E aí, meus caros, como tudo na vida tem o seu tempo, né? Não foi diferente com a nossa querida irmã.
E aí, em outubro de 1972, ela ficou doente. Lembra que eu falei para vocês de setembro de 1972? Ou seja, ela estava trabalhando ainda ativamente no centro menos de um mês, ou quase um mês antes da sua desencarnação. Então ela estava lá na atividade presencial. Então em outubro de 1972, Dona Anaí ficou doente, acamada, estava com 60 anos. Estava em vésperas de completar 61, que ela faria aniversário no mês seguinte, em dezembro, em novembro. No dia 13 de outubro, então, de 1972, às 5 horas, ela manda chamar os irmãos e os parentes próximos e diz que a sua hora é chegada. Isso, 13 de outubro de 1972, vai completar esse ano 53 anos da sua desencarnação. E ela tinha um hábito, segundo também as pessoas, os conhecidos dela, que todo dia, às 6 horas da manhã e às 18 horas, ela gostava de ouvir a música Ave Maria de Sebastian Bach e também a de Gounod, tanto às 6 da manhã quanto às 18 horas. Então ela foi e pediu para que colocassem essa música e, segundo as informações, às 6 horas da manhã, exatamente, ela fez então o seu desligamento de forma tão serena que parecia que estava dormindo. E aí o nosso querido Floriano Moinho Pérez, em um dos seus discursos, fazendo referência a Dona Nair Cruz, citou que ela desencarnou retornando ao plano espiritual onde se encontra, colaborando com Bezerra de Menezes na propagação da doutrina que nos conduziu à fé raciocinada que ela tanto dignificava. Então a Dona Nair, segundo informações, foi muito bem recebida na espiritualidade e 42 dias após a sua desencarnação, ela mesma, através de uma mensagem recebida pela médium Marlice Botelho Beleza, no Instituto Fraternal André Luiz em Niterói, mandou a seguinte mensagem para o Floriano, já que era seu amigo, Olha que coisa encantadora. Floriano, irmão e amigo certo. Essa mensagem foi em 25/11 de 1972, 42 dias, meus irmãos, após a sua desencarnação. E ela diz assim: Floriano, irmão e amigo certo, é para mim motivo de grande alegria transmitir hoje o meu pensamento através de uma mensagem mediúnica, a fim de demonstrar a vós outros, na condição de espírito desencarnado, o estado d'alma daquela que foi aí na terra quase uma analfabeta e que, graças à nossa bendita doutrina, pôde de alguma forma fazer algum trabalho útil em favor da magna causa nos setores que sabeis lá em Itaboraí, levando aos nossos semelhantes aquilo de que, num grande esforço, procurei realizar no amado grupo que organizamos sob as vistas de Jesus Cristo, nosso Senhor e benfeitor. Ah, meus amigos, perseverai, perseverai, aproveitando o vosso tempo da melhor forma possível. Quanto a mim, como agradeço a Deus a oportunidade que me concedeu de, reparando tantas arestas, prosseguir avante à luz do Espiritismo, numa experiência pedida no sentido de anular aquela personalidade orgulhosa na condição de mando e muita cultura em tempos idos, em épocas remotas. Sou feliz, muito feliz mesmo, pois o trabalho, quando é aceito e bem executado para a nossa libertação espiritual, é uma grande ventura, e só a própria pessoa pode aquilatar do quanto pode fazer no terreno do esforço próprio, e este não apresenta limites, pois é ininterrupto. Irmãos de Itaboraí, Niterói, e em especial os da Casa Máter e do Grupo Espírita Francisco de Assis, na pessoa do querido Floriano, transmito o grande carinho da irmã agradecida Nair Cruz. Gente, é extraordinário. E para ler, vocês sabem como é que é difícil, E aí, para completar, no dia 12/11 de 2011, veja bem, 12/11 de 2011, alguns anos depois desta mensagem que ela encaminhou, tivemos outras mensagens recebidas por ela aqui na nossa região. Lá tivemos um episódio muito interessante que aconteceu na reunião do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, em Brasília, Distrito Federal, lá 12 de novembro de 2011. Nosso querido irmão Raul Teixeira recebe uma mensagem de uma espírita antiga do Rio de Janeiro, chamada Helena Costa de Sá, e nós tivemos a oportunidade de ler essa mensagem num dos aniversários da casa, que a nossa irmã Darcy veio aqui fazer a palestra. Inclusive, esse espaço aqui ao lado ainda não nos pertencia,
foi feita a palestra dentro ali onde hoje é o bazar, que não tinham aquelas divisórias. Não sei se alguns que estavam aqui presentes vão se lembrar. A Darcy, então, conheceu também essa senhora, Helena Costa de Sá, que foi um dos espíritos que trabalhou também no movimento espírita do estado do Rio de Janeiro. E, para nossa surpresa, essa irmã, então, cita o seguinte, vou apenas ler um trecho da mensagem. Estamos vibrantes, bons amigos, com a firmeza adotada na lida que os companheiros desenvolvem em nosso território fluminense, fazendo votos para que não se ensoberbeçam, nem se anuem perante as lutas que a todos nos cabem, quer os que estão ao corpo carnal atrelados, quer os que se acham liberados do soma, no além. Transmito-lhes o abraço de vários irmãos que atuaram no nosso estado, devotadamente e, ora, se veem no mundo espiritual, prosseguindo no mesmo ideal. Atenção agora. Dentre eles, Antônio Lucena e Paiva Melo, Nair Cruz e Atla de Castro, Silvio Cal e Ruth Santana, que se envolvem entusiastas com os trabalhos de todos os servidores de boa vontade do nosso Conselho e de todos os seus valorosos representativos. Ou seja, vocês acharam que a dona tinha acabado, tinha parado, estava desencarnada, não ia mais trabalhar. Aqui está ela. E como dissemos, também tivemos outras confirmações dessa sua participação junto à equipe do nosso venerando Bezerra de Menezes, dentro aí do atendimento e assistência, principalmente no campo da saúde. A nossa querida irmã, a nossa gratidão, a nossa alegria, e como diz a música do Jacques e do Zé Belo, do amor e do evangelho, ou Nair Cruz. Aqui também trouxe uma foto, porque essa aí não sei como é que vai ficar na apresentação, aqueles depois que quiserem ver, tem essa foto aqui também ampliada da nossa querida irmã. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu agradeço a Deus e a Jesus pela oportunidade da existência e de ter a oportunidade de tentar se aproximar um pouco deste Espírito que para nós é exemplo e com certeza continua nos ajudando em nossas tarefas. A nossa querida Nair Cruz, toda a nossa gratidão, e que de onde ela estiver possa também interceder pela nossa casa, pela nossa instituição, que carinhosamente e com muita responsabilidade, leva o seu nome. Muita paz a todos e mais uma vez, pela atenção de cada um de vocês, o meu muito obrigado.